Torcedor do São Paulo, informação aqui excelente. A torcida feliz avisa agora, o Júlio Casares vai fazer uma reformulação, trazer reforço muito forte, muito badalado, pessoal. E também a permanência do Luciano. Isso e muito mais, pessoal. Nos apoie, deixando seu like, preparei um vídeo aqui bem interessante. Quero aproveitar aqui para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos seguir para o CCT da Barra Funda, onde está o José Paz? Boa noite, Zé. O São Paulo pode perder um jogador importante para a próxima temporada? Que história é essa? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, o Cruzeiro estaria de olho em Luciano. Pois é, Luciano, grande artilheiro do São Paulo nessa temporada, né? 17 gols marcados com a camisa do Tricolor em 2024. Um dos grandes ídolos recentes da história do São Paulo para muitos torcedores. Marcou gol importante contra o Corinthians na Copa do Brasil na semifinal do ano passado. Aquele chute na bandeirinha, aquela coisa toda. O Cruzeiro tem muito dinheiro, tem uma SAF importante. O Pedrinho, que é o dono lá da SAF do Cruzeiro, vem fazendo investimentos importantes, inclusive estaria sonhando com o Gabigol para o ano que vem, também estaria sonhando, por que não, com o Luciano, mas segundo a minha apuração, por enquanto não tem nada. Luciano segue sendo jogador do São Paulo, tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026, teve o seu contrato renovado recentemente, por isso segue sendo jogador do São Paulo Futebol Clube para as próximas temporadas. E falando de atacante, o Zubeldia, técnico do São Paulo, recentemente deu uma declaração pública inclusive, dizendo que gostaria da contratação de mais um centroavante para a temporada de 2025, né? O São Paulo hoje tem ali o André Silva e o Calleri praticamente sempre jogando, né? O Calleri é titular, mas nesse período que o Calleri ficou machucado, o André Silva assumiu a titularidade, fez gol contra o Atlético Mineiro, tem sido uma peça importante. Recentemente o São Paulo perdeu o Juan, né? Não tem mais esse jogador made in Cotia, então o Zubeldia gostaria da contratação de mais um centroavante para 2025, mas a apuração que eu tenho é que o São Paulo entende que ali está bem servido, com o Calleri e com o André Silva. Para a próxima temporada vai olhar muito para as laterais, especialmente para a lateral esquerda e para um meia, para jogadores de meio campo ali. Volância, a diretoria entende que está bem também, a zaga também tranquilo, goleiro. São mais essas posições aí, laterais, com um olho mais clínico, mais cuidadoso para a lateral esquerda e um meia de criação. Para centroavância, como a gente costuma brincar ali, a diretoria entende que está tudo bem, está bem servida com o André Silva e com o Calleri. Ontem o presidente Júlio Casares participou de um evento da CBF aqui em São Paulo, conversou com a minha amiga Marina Buffon exatamente sobre o Zubeldia. Zubeldia que foi recentemente criticado aí pelo Wagner Ribeiro, né, empresário de atletas, já foi empresário do Neymar, do Kaká. O Wagner Ribeiro disse lá nas redes sociais que recentemente, segundo, claro, ele, Wagner, o Zubeldia tinha afastado jogadores, humilhado jogadores aqui no CCT da Barra Funda, e o Júlio Casares saiu em defesa do treinador argentino e já projetou um futuro com o Zubeldia à frente do São Paulo. Lembrando que o Zubeldia tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Vamos escutar aí Júlio Casares aqui no Gazeta Esportiva. Ele olha muito, ele tem um olhar para a base interessante e nós temos que entender que o técnico, ele é sanguíneo, ele é um cara que se emociona, ele luta e nós queremos um técnico assim. E nós temos lá pessoas com muita experiência na área de futebol, eu mesmo estou sempre presente lá, tem o Muricy Ramalho, os diretores, e acho que é isso que nós temos que olhar com planejamento a médio e longo prazo. Agora, quanto declaração de torcedor, que às vezes é mais torcedor que empresário, nós deixamos no âmbito do folclore. Isso não nos atinge, até porque a realidade que vivemos lá é um bom ambiente. Claro que no futebol, quando você ganha, perde no treino, há discussões, é normal. Mas o ambiente é muito bom, ele é muito querido pelo plantel. Acho que até o jogador que foi mencionado fez um post enaltecendo a comissão técnica. Tá aí a palavra do Júlio Casares, presidente do São Paulo, aqui no Gazeta Esportivo. São Paulo que voltou a trabalhar ontem aqui no CCT da Barra Funda, já avisando o próximo compromisso, que é contra o Grêmio no domingo, fora de casa, jogo importante da sequência do Campeonato Brasileiro, às 16 horas. Depois desse jogo contra o Grêmio, o São Paulo recebe o Juventude no estádio do Morumbis, última partida do São Paulo no Morumbis nesse ano de 2024, e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. Promete ser um grande jogo, pode ser o jogo do título do Botafogo no Campeonato Brasileiro agora de 2024. Tá certo, Michele? Eu devolvo para você aí, ao longo da semana a gente vai destrinchando, falando muito do time do São Paulo que vai entrar em campo no próximo domingo, tá bom? Beijo grande para você e devolvo para você aí na Avenida Paulista, querida.
Valeu, Zé. Muito obrigada. Fala, Alex, e fala, Paulo. Bom, eu não venderia o Luciano. Você falou, tem que vender. Eu falei que Você se o falou jogador nos bastidores. tivesse Em off aqui... só. Em Mas no off on, não. Se o jogador tivesse aqui... Contei mesmo. Se o Miller tivesse Você não aqui, quer ele ia falar, conversar nos vende. bastidores? Vende. Mas, ó, tá vendo? Então conta o que eu falei. Não, vai, fala. O que você falou? Eu não venderia. Por quê? Porque esse elenco do São Paulo, pro próximo ano, se não trouxer jogadores como o próprio Palmeiras, e o Alex está aqui pedindo isso para a tia Leila, que contrate jogador, se o São Paulo, se o Casares não contratar jogadores de peso, esse São Paulo não vai firme com os Ainda mais se perder um jogador de peso. Porque ele pode até vender jogadores que não estão muito bem, recebe uma proposta e vai embora. Agora o Luciano, querendo ou não, gostem ou não, ele é fundamental para o setor ofensivo do São Paulo. Não é nenhum gênio. Aliás, eu acho que ele se acha mais craque do que ele é. E nem acho craque, mas é um ótimo jogador, muito útil e muito importante. Se o São Paulo vender o Luciano por questões financeiras, o clube precisa de dinheiro, ok, faz parte do jogo. Mas vendendo o Luciano, precisa repor a altura. Senão o São Paulo vai ficar muito esburacado para o ano que vem nessa parte de ataque. Não, e outra coisa, falarmos de craques, hoje no Brasil é difícil. É um ou dois, hein? É difícil. O restante é aquele coadjuvante. É lógico que o Luciano, como você propriamente mencionou, é um jogador importante para essa equipe de São Paulo. Sim. Agora, não sei a cabeça dele com essa questão de ficar no banco, de não jogar. Aí vai muito do jogador. O São Paulo tem que, você torcedor, vou falar pra você. Fala pra ele que eu falo e o Tironi não... Fala pro torcedor de São Paulo. Você, cara, você tem que agradecer de ter o técnico Zubeldia no comando do São Paulo. Ponto. Agradeça por ter o Zubeldia no comando técnico do São Paulo. Não fosse o Zubeldia, o São Paulo estaria entre o 7º e o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Simples assim. Ele errou aqui, errou ali, fez isso que eu não gostei, eu também acho. Estamos falando de erro do Abel, estamos falando de erro do Todo mundo erra, eu Arthur também. Jorge. O Tiras, então, meteu 10-0 de ficha no Palmeiras. Eu ainda vou manter essa Então, só de raiva. Então, gente, entenda Vai isso. manter. O São Paulo não é mais aquele que já foi um dia. Ele precisa se reestruturar para voltar a ser o que já foi um dia dentro deste cenário. Olha o cenário. Eu sempre falo isso. São Paulo precisa estar igual o Palmeiras. Em investimento, em estrutura, em time. No Corinthians, Flamengo, são outras questões. O que manteve o Palmeiras e ainda mantém o Palmeiras em segundo lugar é exatamente o trabalho do técnico, da comissão e da estrutura toda. Que me parece o Júlio Casares preocupado em recuperar num clube gigante que foi sucateado. Exatamente. Foi sucateado. Então, ou vocês entendem isso, ou peçam a contratação do Guardiola. Porque me parece absolutamente claro, é só vocês compararem, peguem os jogos de Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Botafogo, ponto. Ponto final. Você falou isso no início da... Isso. Antes da gente entrar aqui no ar, né? Que o São Paulo endureceu com o Botafogo. Agora, a Helena tem um ponto aqui sobre isso. A gente vai falar do Corinthians já, mas só para fechar aqui. O problema não é jogador caro ou barato. O problema é jogador ruim. É isso. Tem tanto jogador ruim e caro por aí. E aí entra na outra questão que o Casares resvala. Precisaremos de criatividade. Porque assim, você pode economizar o que você for, mas se você trouxer o Rames Rodrigues, não adianta nada. Eu acho que... Né? Ou se, sei lá, o Jamal, não sei quanto ganha, mas se o cara ganhar 1 milhão, nem sei se é isso. É uma coisa muito curiosa, né? Porque o São Paulo não tem lateral esquerdo e dormiu, porque o Cuiabano estava na reserva do Reinaldo. Sonhou com o Caio Paulista renovado, não renovou. Quanto custou o Cuiabano? Sim, sonhou com o Caio Paulista e falou, Wellington, não precisamos de você. Aí, Então esse é um ponto. E eu concordo com a Helena. O problema é que jogador que pode contratar um jogador que seja ruim e que não vale quanto pesa. Sim, eu acho que o Rames, esse sim é um erro, porque você não vai ter 100% de acerto nas contratações. Claro, sim. Quando você tem menos dinheiro... Mas isso é na primeira janela. Claro. Gente. Na segunda vai estar mais... Não, acho que o Tio não está falando do que veio até agora, de contratação até agora, até essa mudança, até essa janela de meio de ano. Mas eu considero que o São Paulo mais acertou do que errou. Também. Com Alan Franco, com o Bobadilha, com o Ferreirinha, com o André Silva. Cara,
Tudo isso já foi criativo. Sim, sim. Esses caras mantiveram. O Rato. Esses caras estão mantendo o São Paulo. Exatamente. Não é mais a base que mantém. Estamos de volta e agora para falar do São Paulo é o seguinte. São Paulo é o seguinte, contratou 2 caras lá. Um que custou não sei o quê, outro que custou não sei o quê, nessa janela do meio do ano que todo mundo gastou o que tinha e o que não tinha. Aí o Júlio Casares deu entrevista ontem lá no Summit da CBF e veio com o papo. O déficit do São Paulo vai ser uma facada. O São Paulo está quebrando. Vamos ouvir o Júlio Casares, o que ele falou. O Arnaldo não aceita. Daqui em diante é que nós estamos, através do Fundo Galápagos, que é um FDIC, priorizando a austeridade financeira nesse segundo tempo do meu mandato. Eu estou no meu segundo mandato, tenho mais 2 anos, então a responsabilidade é tempos duros com austeridade, sem perder a competitividade. Onde a área de futebol vai ter que ser mais criativa do que já é. Mas nós temos essa consciência de que nós apostamos no título como foi a Copa do Brasil, antes o Paulista em 21 e depois a Supercopa em 24. Chegamos em outras 2 finais e não logramos êxito. Mas agora em diante, a prioridade é essa equalização financeira para que em 4 anos e meio a gente consiga, com vários superávites, diminuir a nossa dívida. Então esse ano, esse déficit que será apontado já estava dentro do nosso cenário, do nosso radar. Muito bem, tá aí o Júlio Casares. Eu confesso que me deu um certo arrepio na espinha quando ele falou, não, já estava tudo certo. Eu falei quebrado, o Arnaldo falou tem que escolher o seu caminho. Né? Não, o meu caminho... Você falou déficit na abertura, déficit de 1 bilhão, o São Paulo estaria quebrado. Nossa, eu fiquei... O São Paulo não tem déficit de 1 bilhão. Déficit não, claro. Não. Tem dívida. A dívida vai chegar... Não chega a 1 bilhão. Não, né? pode chegar. Não chega. A dívida de São Paulo está em torno de 800 milhões. Não, mas vai ter 200 aí, nessa fase final. O que você precisa entender é o seguinte, a decisão de partir para o fundo definitiva surgiu a partir do déficit apontado já no meio do ano. Não tinha saída. Não tinha saída. Ou vira SAF ou faz o fundo. Sim, o déficit, estou de acordo. O déficit foi quem proporcionou a aprovação do fundo no Conselho Deliberativo do São Paulo. Foi isso que aconteceu. Verdade. Estamos tentando... É insustentável. Nós estamos tentando gastar pouco. Mas não está dando. Aliás, peguei lá, né? O Massa falou, no começo ele falou, né? O Botafogo 323 milhões, o Palmeiras em terceiro 193 milhões de investimento. O São Paulo investiu nessa temporada 80 milhões. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12º time em investimento. Então, mas que... E mesmo assim, isso, e mesmo com a arrecadação, 1.000 patrocínios, o déficit é gigantesco. É esse que é o espanto. Esse é o ponto. Espanto, não, é porque é o que vem. É o passivo e é um clube que sempre foi dependente de venda de jogador. Se ele não vende jogador, sim, mas o São Paulo não vendeu só o Diego Costa esse ano. O ano passado não vendeu ninguém para ser campeão da... O ano retrasado, o Antony foi vendido por bilhões e aí o São Paulo teve superávit por causa do Antony. Então, o modelo financeiro se esgotou. E agora, aquilo... Quando você não vende jogador ano passado para ganhar a Copa do Brasil, o torcedor se ilude, mas o prêmio vai dar conta. Não vai. Não vai. Porque o prêmio é 30% menos de imposto e o resto... E aí tem que... O Bessone fala aqui, o jogador... Sobra uma grana pro clube. Claro que o título, o prêmio faz a roda girar. Claro. Evidente. Sim. Agora, a situação para o ano que vem, por isso que eu venho falando... E a gente ficou gastando, e a direção do São Paulo também, gastando tempo e fumacinha para discutir permanência do treinador nesse contexto. O que nós estamos falando é que para o ano que vem, no início, o Massini sabe disso, o ano que vem, essa janela 13º, 12º, vai ser menor. O São Paulo provavelmente vai ser o último de 20 times de investimento. O São Paulo hoje não tem dinheiro para contratar o Hugo que o Corinthians contratou. 800 mil, só tem 800 mil dólares ou euros se tirar, se vender alguém e tirar. Então o São Paulo precisa contratar pouco, o lateral esquerdo não tem dinheiro. É como o Flamengo, o São Paulo está flamengando nesse aspecto, né? E evidentemente, mas aí está, a comunicação precisa ser clara, até para você entender. Se você defende isso, eu defendo. Você tem que defender com unhas e dentes e saber que o São Paulo vai ter um time limitado. Sim.
Não, só ano que vem. E talvez eu usei a palavra errada. É claro que não é um déficit de 1 bilhão, porque senão de fato estaria quebrado. Exato. Mas a dívida se aproxima de 1 bilhão. Mas a dívida se aproxima de 1 bilhão, que é espantoso ainda assim. A gente está falando outro dia que o Corinthians tinha dívida de 1 bilhão, então todo mundo aqui enlouquecido. O Corinthians está no 2.300. A questão é a seguinte, o Corinthians largou. O São Paulo, desde o meio... Por isso que eu estou falando. O fundo foi aprovado no segundo semestre, mas já na passagem do primeiro para o segundo semestre, a janela do São Paulo desse ano já indicava que o São Paulo parou, fecha. Até porque o presidente está com o nome dele lá nos empréstimos. Exatamente. Então, é uma coisa que para o primeiro momento, acho que o torcedor de São Paulo tem que... o técnico fica. Boa notícia. Porque o jogador não vai vir. Porque se o técnico vira e fala, nisso aqui eu não quero, meu amigo... Exato. E o técnico encampou esse negócio. Ele comprou a ideia, cara. Então é isso que o São Paulo tem. O Zubeldia comprou a ideia do São Paulo. Comprou a ideia do São Paulo e é um movimento... Você viu, nós acabamos de falar de Palmeiras e Botafogo e o Massini falando que o Palmeiras tem que investir mais. Você lembra é um momento difícil para tomar essa decisão. Você lembra quando o Abel estava maritacando? Falou, preciso de reforço, preciso de jogador bom. E aí o Maurício Gagliotti, numa viagem pro Equador, lembra? Botou ele no avião, não botou? Eles estavam indo pro Equador fazer um jogo. E sentaram lado a lado e o Maurício foi dizendo, cara, o Palmeiras gastou 500 milhões no curto prazo. Não tem dinheiro para contratar. Entendeu? Então, Torcedor São Paulino tricolor paulista aí agora já querendo fazer uma grande reformulação. O Júlio Casares prometeu dispensar alguns jogadores, né? E também a ótima informação é sobre a permanência do Luciano, né? Muito bom, né, saber que agora o SPFC está conseguindo sim arrumar a caça, né? E com isso, pessoal, dá mais a possibilidade aí de grandes conquistas aí e consequentemente aí virar mais dinheiro para o clube, né? O SPFC que precisa assim arrecadar vai ter essa questão, o São Paulo não vai fechar num positivo aí, mas, né, de sair um reflexo aí de contratações que o Júlio Casares fez, hein? E também a questão, né, dos treinadores aí que não deram certo no São Paulo. Desde lá do Dorival Júnior, apesar que ele ter ganhado a Copa do Brasil, né, pessoal? Mas jogos fora aí, o SPFC não tinha êxito, não conseguia se encaixar. O Dorival Júnior, pessoal, tem seus pontos positivos, mas é um técnico que não podemos cravar que é 100% aí, né, ou 99% ou 95% que consegue entregar um bom desempenho aí assertivo, né? Então o Zubeldia chegou aí, conseguiu, inclusive, né, no início aí da temporada, ganhar vários jogos, hein? Fora de casa, né, que era uma dificuldade que o São Paulo tinha antes. E tem que elogiar, tem que reconhecer o trabalho do Zubeldia, para que assim ele consiga realmente aí, sentir motivado, né, pelo reconhecimento, porque todos, né, pessoal, principalmente a imprensa esportiva, vê, né, que o São Paulo não fez contratações, não se endividou, né, como é o caso aí de grandes clubes, se endividou com um reflexo aí de dívidas anteriores, né, que foram contratações aí que o Júlio Casares não acertou. O caso do Jaime Rodrigues, né, se tivesse aí dividido valores, hein, feito contratação de jogadores que pudesse ser mais efetivo em campo, não gastaria tanto dinheiro assim com o Jaime Rodrigues, né, pessoal? Vamos lá para mais informações de São Paulo. São Paulo decide o que fazer com Pedro Viemen, que volta de empréstimo do Sport. O São Paulo segue em busca de vaga direta na Libertadores de 2025. O São Paulo estará na Copa Libertadores de 2025. Resta ao tricolor definir nestas últimas rodadas aí do Brasileirão se conseguirá uma vaga direta na fase de grupos, né, ou precisará passar pelas prévias nos primeiros 2 meses do ano que vem. Com isso, mudanças vão acontecer no elenco do Soberano. O clube precisará fazer vendas para o déficit acumulado nas últimas temporadas não aumente ainda mais. As dívidas são um fator que pode atrapalhar o São Paulo nos próximos anos. Com relação ao elenco,
de meio campo aí, muitas mudanças vão acontecer. Bobodide, após deixar o elenco rumo ao futebol europeu, ele não vem atuando com o técnico Luiz Beldia e já sabe que não estará no Morumbi no ano que vem. Então, pessoal, o São Paulo fazendo negociações, né? Pedro Vinheta voltará ao Morumbi após subir com o Sport, pessoal. Outro nome que começa a ser debatido é o do garoto Pedro Viana. Ele conseguiu acesso à Série A do Brasileirão Betano com a camisa do Sport. O atleta foi emprestado pelo Tricolor até o fim da temporada para a equipe do Nordeste. De volta ao São Paulo, o jogador será novamente negociado. Pedro Viana tem contrato até 2026, né? Então o São Paulo aí de volta aí com Pedro Viana. E você, o que você acha? Acha que ele deveria permanecer no São Paulo ou emprestar? Deixa aqui sua participação. É muito relevante o comentário de você, pessoal. Nos apoia, deixando o seu like. Quer aproveitar mais uma vez aqui para deixar o link como criar dos canais oficiais na descrição do vídeo.